Acho que já podemos começar aqui, né? Então, queria começar aqui, né? Começar aqui a nossa live, né? Começar a falar um pouquinho. Sejam bem-vindos todo mundo, né? Agora nosso espaço de lives ganhou uma parceria, ganhou um café. E eu sou muito grato, né? Antes de começar a falar, eu sou muito grato aqui ao espaço de Campinas do SEI e aos curadores do projeto do Café Dialógico, que me receberam com bastante carinho e aceitaram essa proposta, né, da gente começar a fazer lives também de uma maneira híbrida, da gente fazer lives de uma maneira presencial e ao mesmo tempo online, né? Então, primeiramente, queria agradecer, né, aos curadores do projeto. E esse projeto, ele tem como objetivo, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, difundir, né, temas do cotidiano, temas culturais, temas sobre arte. E a gente vai começar, eu já vou apresentar o nosso tema de hoje. Mas são temas que vão conversando, que a psicologia pode ir conversando a respeito também. E mais especificamente a psicologia arquetípica, né, que é a que eu sigo, que eu venho estudando já há um tempo. A gente vai conversando com essa maneira, essa psicanálise, né, essa maneira de se fazer psicanálise, de uma das tantas que se tem. Então, antes de mais nada, né, para o pessoal que está assistindo agora, ao vivo, né, e para quem for assistir gravado também, já deixo esse recado, que como eu estou longe do celular, eu não vou conseguir ver, né, algumas coisas. Eu vou tentar, né, não sei se eu consigo deixar ali o frame rodando, vou até tentar aqui, deixar o frame rodando aqui, isso, para conseguir ver se tem alguma pergunta, alguma sugestão. E para quem tiver alguma questão, né, das pessoas que forem participar das lives presenciais, fiquem à vontade. Quem quiser participar das lives presenciais, elas estão acontecendo em Campinas, na Rua Doutor Quirino, 1856, no espaço do SEI. E elas sempre agora acontecerão às quartas-feiras, às 17h30. Às 19h30, né? A gente vai fazer às 7h30 da noite, às 19h30. Então, antes de mais nada, né, essas lives também elas vão ser gravadas, elas vão estar disponíveis posteriormente no YouTube do SEI e também no Freud Estupefato. Então, eu queria começar então a iniciar a falar sobre o nosso tema. Que o nosso tema eu vou começar uma série, né, algumas lives, para tratar, que é um tema que vai introduzir a linguagem com a qual nós vamos debater, com a qual nós vamos estar aqui falando a respeito que tipo de linguagem é essa, né? Então, inicialmente, eu trouxe aqui o tema da mitologia, né? O tema da mitologia relacionado com a psicologia, né? E por que mitologia, né? Porque, né, eu não sou mitólogo, né? Eu não estudo mitos no sentido ali de saber o mito de qual veio da onde, de como eles são, mas interessa o olhar psicológico, né? E um desses interesses psicológicos através do mito vem, inclusive, da própria psicanálise, né? Da própria psicanálise junguiana. Até o próprio Jung foi percebendo que ele precisava, na clínica dele, olhar para os mitos, porque os mitos tinham alguma coisa que conversavam mais intimamente, conversavam com algo mais profundo também, a gente pode colocar nesses termos, com a psique. Então a gente vai trabalhar essa ideia aqui, a gente vai tentar olhar para essa ideia que o Jung busca também na obra dele, né? Está saindo agora diversos livros, os seminários dele, que ele vai buscando na obra dele
uma diversificação, uma diversidade para esse olhar psíquico. E essa diversidade ele encontra na alquimia e encontra na mitologia, na cabala, no I Ching. Ele vai percebendo que ele precisa se debruçar sobre aquilo que está falando na linguagem do inconsciente. E a mitologia vai para esse lugar. A gente vai ver então que linguagem é essa, né, dos mitos. Inclusive, né, o próprio Freud, ele baseia toda a construção do pensamento psicanalítico vem através do mito de Édipo, né? Nós temos aí o mito de Édipo como o monomito central da própria psicanálise. Mas não vou, né, me delongar muito nisso. Mas eu queria começar então o nosso tema falando do seguinte, né? E só ressalva, eu não vou conseguir ler perguntas, né? Se o pessoal mandar perguntas no modo online, eu não vou conseguir enxergar agora que eu estou longe do celular. Mas uma coisa importante, né? Vou falar o que é mito, o que a gente está chamando de mito, né? O que nós chamamos de mito, nesse sentido, né, que a psicologia está se interessando, né, que essa linguagem mítica é diferente da linguagem mais comum que a gente tem a respeito do que significa mito, né? O mito, a linguagem comum, ele significa algo que é uma invenção, uma mentira, uma ilusão, né? Usando as palavras até do Mircea Eliade, é uma ilusão. Mas ele foi tomando essa concepção com o tempo, né? Ele foi tomando essa concepção de uma maneira, mas eu não vou fazer o estudo histórico agora, não é o foco aqui. Mas o foco é saber o que as sociedades que tinham ali uma relação com a mítica, o que era tão importante para essas sociedades. E o que é então, o que define então o que seria esse mito? O que o mito conta? Se o mito então ele não está contando uma mentira, o que ele conta a respeito do que ele está trazendo? Que ali ele vai fazer até o Mircea Eliade, já trouxe esse livro, Mito e Realidade, para ler um pequeno trechinho dele, né? Vou usar ele como uma base introdutória, para falar a respeito de uma observação que ele faz, que está na página 11, né? Está no meio da página 11, ele vai falar o seguinte, olha aqui, ó. Ele faz a própria definição de mito aqui, né? E ele faz uma definição muito interessante. O mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, graças à façanha dos entes sobrenaturais, uma realidade que passou a existir, seja uma realidade total, o cosmo, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie de vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma criação. Ele relata de que modo algo foi produzido e como começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Eu acho essa passagem aqui muito instigante que ele está trazendo aqui sobre o que o mito fala, né? Aqui tem partes muito importantes, imprescindíveis para se observar aqui. E uma das primeiras partes que ele comenta aqui é que ele vai dizendo sobre um tempo primordial, né? Sobre façanhas dos entes sobrenaturais, né? Esses entes sobrenaturais que o Mircea Eliade ele está aqui comentando no livro, ele está se referindo a deuses, ele está se referindo a semideuses, né? Ele está falando sobre esta relação com algo que é sobre-humano, né?
é uma relação com algo que não está dentro da esfera humana. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, o mito, ele está se referindo a uma linguagem mais antecessora àquilo que nós temos como consciência. O mito, ele vai dizer como algo foi criado. Ele não vai se falar sobre algo que não existe. Ele deixa aqui bem claro. O mito fala apenas do que realmente ocorreu. Ou seja, o mito está interessado no mundo. A linguagem mítica, nesse sentido que o Mircea Eliade está trazendo, nos joga para o mundo. E faz olhar para o mundo de uma forma mais animada, mais cósmica, como ele coloca aqui, o termo aqui que ele utiliza. Esse cosmos é um agente organizador. É uma maneira organizar, é uma maneira, né, de como as coisas elas vão se interferindo e se intraferindo também, né? Elas vão se ajustando, se deslocando, elas vão se atrapalhando em várias vezes, e todo esse movimento é um movimento cósmico, né? É um movimento que esta palavra cosmos, ela se refere também à palavra que originou a palavra cosmético, né? Então tem uma relação com beleza. O que cria um cosmo, também está se dirigindo a algo belo, fala sobre algo belo. E a concepção de beleza para, né, a mítica, né, e principalmente a mítica grega, a qual eu tenho um pouco mais de estudo a respeito, a beleza não está relacionada a essa beleza comum que a gente tem ali, né, de uma coisa que está só numa aparência física que é atrativa de uma determinada maneira. Não é isso que ele vai falar sobre beleza. Beleza, ele vai... a gente está falando como beleza, né, em relação aos gregos antigos, que é aquilo que tem profundidade. É aquilo que conversa, que atravessa, vai para a profundidade, né? Se interessa por profundidade. Então, esse interesse por profundidade é um interesse por beleza. A beleza está interessada em profundidade. Pois bem, esse é um ponto principal, esse é um ponto importante aqui para a gente perceber. E também, não à toa, os gregos, eles tinham, não só os gregos, né? Eu acho que toda a mítica, né, de todos os povos que têm uma mítica, que criaram uma mítica, eles perceberam o seguinte: eles perceberam que o agente da transformação das coisas, as coisas realmente se transformam, elas realmente tornam-se alguma coisa, ou se modificam, ou se metamorfoseiam, não é pela volição humana, não é pela vontade humana. As coisas só se transformam, elas só se metamorfoseiam se tem uma ação divina. É um Deus que promove a ação da mudança. Isso é importante, tá? Isso é importante até para a gente resgatar uma coisa que muitas vezes não se diz, né, no âmbito acadêmico, no âmbito dessa psicologia mais que está preocupada ali mais com ensinar, né? O que a gente tem geralmente é uma preocupação exacerbada com o que eu tenho que fazer, de como eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer com isso. E geralmente isso nos leva para um outro campo, né? Mas já vou entrar nessa outra discussão, mas eu queria voltar também um pouco, por quê? Porque essa questão de quem faz, quem que é o agente da transformação, então são os deuses, então eu preciso saber não, mas é importante que eu me relacione, né, com esta força sobre-humana, sobrenatural, que não depende de mim, não tem a ver às vezes exatamente comigo, mas me atinge.
mas conversa comigo, está querendo mostrar alguma coisa. E essa palavra é importante, porque quando ela quer mostrar alguma coisa, ela não está querendo representar alguma coisa. O mostrar é isso que está aqui na minha frente, por si só, se eu olhar para isso, se eu realmente me interessar, não só um olhar, mas tiver um olhar interessante para isso, isso pode começar a conversar comigo mais intimamente. Aí a gente volta naquela questão da beleza, né? Mas se as coisas ficarem apenas no âmbito ali do que eu tenho que fazer, de como eu tenho que fazer, volta para aquilo que a gente chama de ego. E quando vai para o ego, as coisas geralmente tendem a ficar sempre as mesmas. Não se tem mudança, né? Inclusive, eu trouxe aqui uma coisa importante, né, em relação a isso, que é o que é a origem etimológica, né, da palavra. Até deixei anotado aqui para a gente conversar a respeito, que é a origem etimológica da palavra terapia, né? A palavra terapia, ela tem a sua raiz grega, né, que vem de terapeia, né? E terapeia é o ato de curar. Terapeia é o ato de curar. Que, né, essa raiz também vai falar sobre, né, vai dar origem à palavra terapon. Terapon é aquele que serve, aquele que atende. Mas serve ao que? A um Deus. O terapon, ele não é o agente da transformação, não é ele que cura. Ele não vai fazer, o terapeuta não cura. Olha que interessante, isso já está lá nos gregos, isso não é novo, tá? O terapeuta não é o agente da cura e, né, da transformação. Ele é aquele que serve àquele que faz essa metamorfose, aquele que vai fazer uma mudança. Então o terapon é aquele que está atento ao que o Deus quer. Aqui, que Deus é esse, né? E nas míticas nós temos o politeísmo não é à toa, porque o politeísmo ele vai falando sobre que cada força, a força do mar, a força do amor, a da morte, a da mãe, a do sol, a dos ventos, tudo isso tem uma força divina, tem uma força que quer por si mesmo. Isso é interessante, porque aí começa a gente a conversar de que não é o que eu faço para evitar essa força, ou o que eu faço com essa força, porque isso, eu querer fazer algo com essa força, os gregos também tinham um nome para isso, que se chama hybris. Isso é hybris. Quando eu quero ultrapassar, né, quando eu quero inferiorizar, né, mediocrizar, né, qualquer que seja desses termos, algo que está num outro aspecto, que é algo de mim, e às vezes não, quase nunca eu sei, eu tenho que pedir permissão para que aquilo se mostre. Os gregos entendiam que essa ultrapassagem se chama hybris, e que a hybris é o cometimento de um ato que ela vai causar a ate, né, a ruína. A ate a hybris leva a uma ate, muitas vezes, que é uma correção, né? Então, isso é um ponto importante, porque então, o que acaba acometendo? O que é um motor para que as coisas elas mudem? Os gregos entendiam, e Ovídio também entendia, entendia que as coisas elas mudam tanto pelo amor e tanto pela dor, mas muitas vezes a preferência maior é pela dor, né? Muitas vezes a preferência maior ali, né, o que causa ou o que vai acontecer ali uma metamorfose é uma punição, é uma correção, mas não é nesse sentido que nós temos usual, né, de não, está corrigindo, né, um senso ali de justiça, não é por esse lado. Essa correção é para
isto aqui é também isto aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, um rei que é um rei civilizatório, é um rei que é civilizado, mas a forma como ele age, o Zeus corrige a forma como ele está agindo e mostra que na verdade ele também ali é um lobo, né? Ele é um animal, né? Ele é um animal que tem todas as características, né, de um lobo, né? O Lícano, né? Essa é a história do Lícano que eu estou comentando a respeito. Isso é interessante da gente ver agora. Eu vou tentar passar um pouco, né? Porque eu não sei o quanto isso quanto tempo eu tenho aqui também, porque essas lives, o Instagram às vezes ela corta, mas vou tentar olhar também para isso, a questão do mito, no aspecto clínico, né? Então, todo esse olhar ali que a gente está falando em relação à terapia, a terapeia, a questão da linguagem mítica, que se importa com o que realmente aconteceu, como isso pode conversar hoje conosco, essas narrativas míticas continuam conversando conosco até hoje, já que elas perduram, já que elas continuam a existir. O que elas causam de tão fascinante para que a gente continue se interessando por elas de alguma maneira? E, inclusive, nós nos interessamos por histórias que elas abram a nossa imaginação. A gente não vai ao cinema à toa, a gente não vai ler um livro à toa, por mais que seja um livro que diz que está narrando alguma coisa factual, ao mesmo tempo a gente está vendo esse livro através de um olhar. E sempre que tem algum olhar para aquilo, é um olhar imaginativo e que não é o meu. Deixa que eu quero ver isso através de um outro olhar que não o meu. Isso é o que nos interessa, porque o mito traz isso. O mito é uma fonte primerva, né? É uma criação. Eu vou citar aqui o Mircea Eliade. Ele está preocupado em como as coisas são criadas, como elas tornam-se, ao vir a ser delas. Então, na clínica, algo muito... essa clínica imaginária, né, que ali eu estou tentando chegar próximo a ela, que esse é um outro fator. Você não acessa a linguagem mítica sem imaginação. A gente não está falando de uma coisa que, nossa, isso aconteceu mesmo, teve lá um deusinho que aconteceu um rapazinho que se tornou árvore, aí teve um outro que aí ele recebeu uma alfinetada de um tridente. Não é essa a realidade que está interessando, essa é uma realidade literal, né? Essa é uma parte onde a imaginação ela para. O que interessa, a mítica, é aonde a imaginação continua. É o que isso desperta a imaginação. Então, aí eu preciso ter um outro olhar para isso. E esse outro olhar é através do olhar da metáfora. Sem a metáfora, eu não converso miticamente com absolutamente nada. Ela não está acessível. Não que ela não exista, mas ela é inacessível para essa determinada consciência. Essa consciência que costuma ser a regência do ego, né? O ego, ele se apega muito a uma história, alguma coisa toma ele se apega muito a essa história e depois ele vai criando formas e rearranjos de dizer que não, eu sou assim mesmo, né? E, em vez de se interessar pela própria história, ele já tenta fixar essa história falando, já me achei. Ele tem essa característica, né? Mas essa linguagem mítica dentro da clínica, ela aparece em diversos fatores. Aí eu vou começar ela exige criatividade também, ela precisa que você tenha um olhar criativo para isso. Então, aí é que tá. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que tem num outro livro, né? Que eu acho que é um exemplo fantástico,
porque ele é um exemplo simples, mas ao mesmo tempo ele tem todo um refino sofisticado para mostrar ali como a nossa imaginação ela não enxerga muitas vezes o que está acontecendo, que está no livro Mitologias Arquetípicas do Gustavo Barcelos. Nesse exemplo, eu lembro ele de cabeça, né? Mas eu vou resenhá-lo aqui. Ele diz o seguinte: chega um paciente no consultório e aí esse paciente ele começa a reclamar sucessivamente do pai. E ele reclama dizendo: puxa, eu tenho ali, né, uma vaga no estacionamento e aí eu já combinei com meu pai que essa vaga às quintas-feiras eu preciso dela, então eu fiz um combinado ali com ele e aí eu falo para ele que nas quintas eu preciso daquela vaga ali, né? E aí chega ele falando, eu fico indignado, aquele paciente, que a vaga do carro dele estava ocupada para a vaga do carro do pai. E começa: onde já se viu, ele nunca me escuta, né? Meu pai, ele nunca olha para mim, ele está sempre pensando em si mesmo, e tal. Aí eu tô ainda parafraseando o livro do Barcelos. Se o analista morde essa isca, e essa isca ela é sempre jogada também, de diversas maneiras, ele vai tentar ali, ele vai se preocupar, tá? Eu acho que a questão principal ele vai se preocupar, ele vai dedicar o seu olhar para arrumar aquela situação. Então ele pode ir lá chamar o pai, e aí chama o pai lá para o consultório e fala: olha, vamos organizar isso aqui, né? Vamos colocar aqui nas quintas-feiras, seu filho coloca, aí você pode colocar em outro lugar, tal, faz um combinado, tal. Isso é para onde vai a psicologia do ego. Isso é o que o ego está interessado. Ele está interessado em organizar as coisas, ele está em deixar tudo bonitinho, mas está sendo contada uma outra história por detrás dessa. Uma possibilidade mítica, e uma mítica que possa estar acontecendo dentro dessa história é uma mítica que já é conhecida do velho contra o novo contra o velho, de esse velho, né, esse pai meu, esse que é mais velho do que eu, ele vai me devorar, ele está tirando minha vaga no mundo. Tudo isso eu estou parafraseando que tem no livro, tá? Isso aqui não é nada de novo que eu estou falando, mas isso acontece na clínica. Isso acontece sequencialmente. Então, quando nós deixamos de olhar para a realidade mítica, ou para a narrativa mítica, né? Nós deixamos de olhar a própria realidade, porque esta realidade ela não se apresenta obviamente. Nossa, é um conflito de pai com filho que tem que arrumar ali a vaga. Não está falando de vaga. Vai passar para um outro lugar, né? O Freud ele foi genial, né? Quando ele percebeu que o conteúdo recalcado ele se desloca. Se eu não o trato, se eu não cuido dele, ele se desloca, ele vai para outro lugar. Ele vai achar uma outra coisa para ele continuar narrando, porque ele não está na via consciente. Então, nesse sentido, a mítica é um olhar para o mundo. É um olhar para o mundo aonde o que está surgindo aqui, que tipo de força é essa? Nós não estamos colocando apenas o aspecto ali de Deus e tudo mais, num aspecto apenas de adoração, de religioso, mas num aspecto de há uma força que me atinge mesmo, que ela está tentando falar comigo e eu só vou conseguir conversar com ela através da fantasia. Esta realidade ela se apresenta sempre em forma de fantasia. Então, uma maneira... garganta está um pouquinho ruim. Uma maneira de conversar com essa realidade é muitas vezes trazê-la para o plano real. Então, quando eu percebo que o mito, ou que a mítica realmente, ela existe mesmo, ela está no plano real, nós podemos trabalhar de uma seguinte maneira. Puxa, tem alguém, né? Eu vou inventar um caso, para ver se eu consigo inventar um caso, para não ficar pegando só caso aqui. Mas alguém começa a contar uma história
e aí percebe-se que aquela pessoa fala frequentemente: não, hoje não dói mais essa história, ela está resolvida, ela está ok, tudo mais e tal. Só que de alguma maneira essa história aparece e ela fica extremamente irritada quando ela aparece. Tá, isso acenderia o sinalzinho de alerta de qualquer analista, né? Opa, pegou em algum calo aí, pegou em alguma coisa que está reprimida, alguma coisa que está recalcada. E aí, fazer uma investigação, né, sobre isso, nossa, parece que você disse que essa história estava resolvida, né, com tal pessoa, né, com um colega seu, né, que estava ok, né, com esse colega, mas aí voltou alguma coisa parecida e você reagiu de uma maneira muito enérgica, né? Você reagiu ali quase com uma consciência tomada mesmo. A consciência foi totalmente tomada. O que aconteceu aí? E aí você vai percebendo que a pessoa vai criando, né, diversas manobras para não falar sobre isso mais. Não, foi só um momento, eu perdi a cabeça mesmo, tal, tudo mais. Ou ela pode falar, é que eu estou inventando o caso, né? Ou ela pode falar, não, é que naquele dia eu estava muito irritado, naquele dia eu estava muito bravo, porque eu estava no trânsito, tal. Escapa. Vai escapando esse acontecimento, ele para de falar. Se a gente percebe que tem alguma coisa ali que está tentando ser calada, a gente percebe que ali, né, dentro da linguagem, né, dentro dos jargões psicanalíticos, nós temos aí uma repressão, né? O recalque, né? Repressão, recalque, enfim, não vou preocupar agora com a terminologia, mas ela acontece de diversas maneiras. Não é só falar, não fica quieto, não faz mais isso, não mais. Não, tem maneiras muito brandas, até muito carinhosas, digamos assim, entre aspas, de se você fazer um recalque. Puxa, né? Já tá ok, a gente já conversou, tudo mais e tal. Só que aí, se o analista não morde a isca, ele continua olhando para essa história. Isso, agora trazendo para a psicologia que eu estudo, né? Isso que a psicologia, não só a analítica, mas também a arquetípica, é o que é dito lá pelo Hillman, pelo Lopes Pedraza, de ficar com a imagem. Ou seja, ela aparece. Eu não vou morder a isca do recalque, mas ao mesmo tempo eu vou respeitá-lo. Só que se ela apareceu é que alguma coisa abriu, alguma coisa ali fez com que aquilo, né, tomasse o espaço analítico e tomasse ali a possibilidade de ser visto. Nesse sentido, eu falo, tá, mas entendi, tudo bem. Mas vamos fazer o seguinte, parece que essa história ali com relação ao seu amigo, tudo mais tal, que você falou que já está bem resolvido e tudo mais tal, você pode falar para mim aonde que você... Vou imaginar aqui, vamos fazer uma imaginação. Vou imaginar que essa história foi escrita num papel, né? Vamos colocar que ela está num papel, né? Não está no iPad e tal. Está escrita num papel, né? E tudo mais e tal. E você, por algum motivo, não pode jogá-la fora. Onde que ela está guardada? Geralmente a pessoa pode ali... Você está conversando ali com a imagem, né? Está guardada num quartinho quartinho que eu guardo as minhas coisas, né? O quartinho, como é que chama aqueles quartinhos lá? O quartinho da bagunça. Tá ali num porão, tá nos arquivos mortos, tá numa gaveta que quase nunca eu mexo, ou sequer eu toco nela, e por aí vai, né? Por aí vai. Fala, interessante. Mas então quer dizer que isso está num lugar que você não tem acesso. Não quer dizer que isso não existe. Você disse que estava bem resolvido, tudo mais tal. Mas é para lá que a gente envia as coisas que estão bem resolvidas? A gente deixa elas guardadas para nunca mais ver? Então, se você tem respeito, admiração por alguma coisa, você vai colocá-la num lugar que você nunca mais vê? Percebe? A gente não está mais só conversando com a gaveta, com o negócio escrito no papel. A gente está conversando com a essência daquilo que foi reprimido, que tem uma história ali por trás.
tem uma história ali de talvez uma traição. E qual que é um grande erro, né? Uma grande hamartia, né? Também em relação à clínica, né? Pensando agora no analista, né? Olhando agora para o analista. O analista que ele está preocupado, o analista que ele está o tempo todo querendo ali resolver alguma coisa, ele não está resolvendo, ele está recalcando. Quando o analista está com uma preocupação de resolver aquela questão, e não de que ela esteja sendo apresentada, ele está indo para o recalque. Mas o que geralmente está sendo recalcado aí? Os gregos tinham uma outra palavra que para eles era essencial, era a força motriz de uma imagem, que era o timos. Timos é o que a gente chamaria de coração, é o coração da imagem, o timos é o coração da imagem. Então, se eu perco o coração da imagem, não é que ela não existe mais, mas é que a única maneira dela existir, né? Olha só, vamos pensar aqui geograficamente, né? Então, se alguma coisa está ali engavetada, alguma coisa ali, né, vamos colocar no outro termo, né? Quando alguma coisa ali eu joguei no fundo do poço, né? Eu não vou jogar lá no fundo do poço, tá? Eu não vou mais ver isso e tal. Ok. E quando eu estiver no fundo do poço, o que eu vou encontrar nele? Essa é a questão. A questão é que na geografia psíquica, quando eu estiver no fundo do poço, que eu vou encontrar essa imagem. Ou melhor, ela me encontra e ela toma a consciência. Ela rege e eu não estou percebendo. Eu não estou participante disso. Então, quando a gente vai mostrando, olhando para esta mítica na clínica, quando a gente está olhando para estas imagens na clínica, nós não estamos fazendo representações, nós não estamos falando nos termos de, puxa, isso aqui tem a ver com o seu complexo materno, que ele é vigente, que ele costuma aparecer em todas as relações, porque isso já se sabe, ok, isso fica reforçado. Só que falta timos, falta imagem para conversar com isso. Então eu só vou conversar com uma imagem que acesse outra imagem. Então quando o analista começa a conversar com imagens, com o seu analisando e o analisando, e isso é uma maneira de introduzir a psique. Porque a psique, né, citando Jung, psique é imagem. Então eu só vou conversar com a psique diretamente, eu só vou fazer um trabalho psicológico, trazendo a lógica da psique, e não a minha lógica, o que eu quero que seja essa lógica, se eu conversar diretamente com imagens, pelas imagens, junto com elas. Então eu trago imagens. Então o que me acessa essa história? Então, não é à toa que dentro do ambiente analítico a gente fala, olha, a gente não pode perder o que a gente está sentindo dentro da análise. Eu estou sentindo que essa história está me deixando frio, que essa história está me deixando com sono, que essa história está me deixando, essa narrativa, está me deixando com raiva, e vai acessando, porque isso é a imagem. Aí começa um timos que vai batendo, que vai fazendo um processo de coagulação, e vai trazendo uma imagem por si, olha, aonde isso bate. Né? O coração é onde isso bate e vai batendo, vai achando outras imagens. É o que o Heráclito fala de semelhante, cura semelhante. Isso é o que o Heráclito fala de semelhante, cura semelhante. O Heráclito, inclusive, ele é considerado, né, para contextualizar, o primeiro psicólogo da história. Né? Ele tem só fragmentos, né? Ele tem só aforismos, não tem uma obra dele, nada do tipo, mas são frases que acertam bem no alvo. Né? Então o Heráclito, ele acerta bem o alvo ali, ele acerta diversos alvos. Né? O Heráclito, ele é bastante citado pelo Jung, pelo Hillman, né? Que são
analistas que estavam preocupados em como eu vou conversar com essas imagens, né? Eu não trouxe eles à toa aqui, ou só por uma preferência pessoal, apesar de ser também, né, puxa sardinha para mim, mas o Jung, ele estava interessado em conversar com aquilo que atingia a psique. Então, quando ele faz, por exemplo, né, agora que lançaram os seminários de Zaratustra, ou Zaratustra, eu não sei como é que fala, acho que é Zaratustra, mas enfim, aquilo atingiu a psique da época, e ele conversava com essa psique. O que ele atingiu aqui que foi tão importante, né? Inclusive ali tinha todo um ambiente de guerra, tinha todo esse ambiente ali, que se não me engano, se não me falha a memória, posso ser que eu esteja errado, mas os seminários de Zaratustra, eles não foram terminados, eles não foram concluídos, e o que nós temos de relato deles são relatos que vazaram, né? Isso está bem no início lá do seminário, lá, que vazaram ali do pessoal que o Jung falou, não vai espalhar para todo mundo e tal, mas o pessoal não se aguentou e foi espalhar. Aí foi é tão importante isso aqui que eu preciso contar para o mundo, aí foi espalhando e tal. Então tem essas notas, tem essas, que era gravado, né? Isso era gravado na época nas conferências de Eranos, também, tá nas conferências de Eranos sim. Então ele pedia para não gravar, né? Mas vazou e aí a gente tem esse acesso a isso. Então, de início, né, eu busquei aqui, né, fazer uma abertura, né, a essa linguagem mítica, porque é uma linguagem magética. Mas perceba, vamos tentar aqui olhar para isso. A gente não está olhando para, por exemplo, esse copo é um copo. Quando esse copo aparece num sonho, ele está fazendo essa mesma função, essa mesma atribuição que a gente está falando a respeito de quando a gente está ali em busca de uma imagem dentro da clínica. Quando a gente não está tão preocupado assim, ou esquece um pouco essa questão de tentar analisar, dizer que isso tem a ver com X ou Y e tudo mais, a gente consegue conversar melhor com as imagens. Então o copo que aparece no sonho, ele também é um copo mítico. Ele também vai conversar a respeito de, onde esse copo está? Ele está em qualquer lugar? Não, ele está na praia. Então o que um copo está fazendo na praia? Mas em que parte da praia ele está? Ele está numa mesa? Ele está na areia? Não, esse copo ele está ali, sei lá, ele tá entre o mar e a praia, né? Ele fica levando as marés, ele está tomando caldo, né, digamos assim, ele está meio ali, parece que alguma coisa está soterrando ele aos pouquinhos ali, a maré vai encobrindo esse copo, ele está quase se perdendo ali. Percebe? Se a gente for olhar só para o copo, a gente vai ficar pensando, um copo que está sendo enterrado na areia, né, pelo mar e tudo mais, tal. Se a gente for olhar para o copo, o que é um copo, olhar realmente para o copo, vamos perceber que ele é um recipiente, sei lá, transparente, vou colocar no exemplo do copo que estou segurando aqui, em que eu enxergo o conteúdo que está ali dentro, eu enxergo o conteúdo que foi colocado ali dentro, e parece que isso que em mim tem uma dimensão de colocar conteúdos ali dentro e que eu posso tomar esses conteúdos de volta, parece que está se afastando. Parece que está entre o continente, entre a terra e o mar. Aí a gente, nessa narrativa, a gente não está mais falando de copo. A gente não está falando só sobre um copo. Isso é importante, porque esse é um olhar, inclusive, para os próprios sonhos. Se a gente tiver um olhar mítico para as coisas, a gente pode olhar para os sonhos. Se a gente não tiver uma preocupação exacerbada em querer entender, mas o que isso significa? Mas o que isso representa? Porque essa não é uma linguagem mítica. A linguagem mítica, ela está interessada em mostrar as coisas. Olha como as coisas são. Olha como as coisas foram criadas. Olha como elas se tornaram. Como elas vieram a ser assim. É com isso que a linguagem mítica está preocupada. Ela está preocupada em olhe para o copo.
Se você estiver tentando o tempo todo fazer representações a respeito desse copo, você perde o copo, perde o sonho e perde com que ele possa estar conversando com você. Ele não veio à toa. Nada no mundo nesse sentido, né? No mundo animado, né? no Anima Mundi, né? Também tem essa questão. Nada no Anima Mundi é à toa. Nada está ali à toa. Se você perceber a geografia das coisas, está onde? Está numa praia, né? Está no mesmo nível do mar, está num vale, está numa depressão, a gente percebe que ali é uma vida animada. Agora, se a gente tenta explicar também vem da raiz do explanar, que é tornar plano. Quando a gente explica demais, a gente tira todas essas coisas que têm relevo, que são relevantes, né? Então, o relevante some. Quando eu explico algo, o relevante some. Quando algo se mostra, ele pode continuamente estar interessado. E pode ser que ele suma por algum motivo. Pode ser por um momento eu perca. Mas não quer dizer que ele está recalcado, esquecido, nada do tipo. Ele está animado. Quando for o momento que ele perceber que tem alguma coisa a ver com ele, ele aparece. É por isso que os sonhos, eles conversam diretamente com algo mítico em nós, uma mítica pessoal, digamos assim. Então, essa clínica animada, ela precisa de uma linguagem mítica, né? Ela precisa de uma linguagem que vá e se interesse pela verdade. E se interessar pela verdade é se interessar pela imagem. Pela uma imagem que aparece, não pela imagem que não aparece. Olha que interessante isso. Ela não está preocupada, e se acontecesse tal coisa, se foi assim, se assim. Não, vamos nos preocupar com o que aparece. Vamos olhar, né? Não só preocupar, mas vamos nos interessar pelo que aparece. E quando eu me interesso pelo que aparece, eu costumo ver melhor. E eu não estou mais falando da visão, né, nesse campo visual e tudo mais, mas a gente está falando sobre um ver imagético, ou seja, nós estamos ali, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que dá para conversar, a gente está simbolizando. Esse processo de simbolização vem através de perceber que a coisa que está se apresentando, ela, né, o que é o símbolo? Né? Símbolo vem também da raiz grega, que é símbalon. Símbalon é aquilo que é lançado junto. Símbalon é aquilo que é lançado junto. Parábola, que vem parabolai, né? As parábolas, né, conhecidas mais biblicamente. Parabolai é aquilo que é lançado ao lado. Está lançado ao lado, né? Está lançado ali. Ou seja, olha que interessante, né? Parabolai está dizendo, ó, esta história, ela pode ter ou não acontecido, mas ela não está falando sobre um fato histórico. Ela está falando sobre um fato mítico. Isso acontece com todos nós. E acontece com todos nós, por exemplo, a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano. E quando nós olhamos para essa parábola, nós estamos olhando quase que como um espelho, né? Estamos espelhando ali, né? Parábola lançado ao lado, a gente está vendo um espelho para nós, um espelho que reflete, traz reflexão. Então, e também, né, só uma outra curiosidade, é que a palavra diabolo, né? Diabolo é aquilo que é lançado separado. Diabolo, né, que ela dia, né, tem essa que é a separação, né, na raiz grega. Diabolo, né, lançado separado. Né? Então, eu acho que inicialmente eu queria trazer, né, essa introdução a essa linguagem mítica, mas não como um mitólogo ou um especialista em letras, né, que aí eles têm um interesse filológico muito, né, em relação às origens, da qual foi a fonte e tudo mais. Mas o que se apresenta? É o interesse psicológico, é o interesse por aquilo que se apresenta e da forma que se apresenta, e não da forma que deveria ser. Porque se eu fico preso na forma que deveria ser, por exemplo, eu sei que um copo ele tem que ter determinado formato,
Mas, se eu não percebo que esse copo, ou que alguma coisa que parece, sei lá, parece uma cama, tá sendo dita ali que é um copo, eu posso ver que talvez eu perca a imaginação de que eu posso me derramar na cama, por exemplo, né? Então, algumas coisas vão ali tentando conversar. Puxa, então eu estou me derramando, eu estou sendo um conteúdo de um copo ali, eu estou me derramando na cama. Então, isso vai atingindo outras camadas. O interesse em conversar com estas imagens de uma forma mítica é o interesse em como estas imagens elas podem estar conversando se elas continuam se apresentando. Se a gente se indigna, se a gente tem uma indignação em relação eu sonhei com um copo, mas eu sonhei de novo com um copo, por exemplo. Aí a gente vai percebendo que esse copo, ele nunca é um sonho repetitivo. Sonhei com um copo de novo, mas é da mesma maneira que ele se apresentou? Ele está na praia de novo ou está em outro lugar? A gente vai vendo que a psique o tempo todo está se metamorfoseando. Ela está falando com um copo que não está mais no mesmo lugar, que não está mais no mesmo fator. E da mesma maneira, algo em nós está sendo como este copo. Algo em nós tem uma fisicalidade como este copo. Recebe ou tem um formato, né, como este copo ali. E está interessado no mundo como um copo. Está interessado tem um vazio propício para que algo dessa magnitude caiba dentro. Né? É com isso que um copo pode estar conversando a respeito. Então, eu queria trazer, né, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui que eu queria trazer e não falei. Deixa eu ver se tem alguma anotação minha. Aqui tem algumas outras coisas do Iliade. Sim, assim, acho que dá para a gente olhar também para uma coisa que ele está falando aqui, ó, que eu acho que vai conversar bem com isso que a gente está buscando ali olhar e imaginar a respeito, né? Ele coloca aqui, né, isso é no final, é o último parágrafo da página 22 desse livro que eu estou utilizando aqui como uma referência, que é o Mito e Realidade, né, do Mircea Eliade. Ele diz o seguinte: viver os mitos implica, pois, uma experiência verdadeiramente, aqui ele coloca entre aspas, religiosa, pois ela se distingue da experiência ordinária da vida cotidiana. Olha que interessante isso, né? Ele coloca então a experiência do religioso, uma atitude religiosa, a gente pode colocar nesse sentido, como uma experiência que ela não é ordinária, né? A gente está falando de uma experiência que é extraordinária, né? Uma experiência religiosa, nesses termos que ele está colocando, isso que se apresenta para mim é extraordinário. A religiosidade dessa experiência deve-se ao fato de que, ao reatualizar os eventos fabulosos, exaltantes, significativos, assiste-se novamente às obras criadoras dos entes sobrenaturais. Olha que interessante, eu volto para a essência, né? Eu volto para a essência criadora. Eu volto para a essência que criou essa história. Eu estou conversando diretamente com ela. Basta eu ter olhos para ver e estar interessado em vê-la. Ela está se apresentando novamente. Deixa-se de existir no mundo de todos os dias e penetra-se no mundo transfigurado, auroral, impregnado da presença dos entes sobrenaturais. Não se trata de uma comemoração dos eventos míticos, mas de sua reiteração. O indivíduo evoca a presença dos personagens dos mitos e torna-se contemporâneo a eles. Olha que coisa importante. Ou seja, eu agora estou conversando no mesmo tempo, no mesmo espaço que aquilo foi criado, mesmo há milênios atrás. Eu estou participante da história daquilo que cria uma humanidade,
um mineral, um vegetal, uma vida animada em seus determinados sentidos. Isso implica igualmente que ele deixa de viver no tempo cronológico, passando a viver no tempo primordial. Isto é primordial, no tempo em que o evento teve lugar pela primeira vez. É por isso que se pode falar no tempo forte do mito. É o tempo prodigioso, sagrado, em que algo de novo, de forte e de significativo se manifestou plenamente. Reviver esse tempo, reintegrá-lo, colocá-lo, na minha vida, perceber que ele é uma base para aquilo que eu estou sendo hoje, reintegrá-lo o mais frequentemente possível, assistir novamente ao espetáculo das obras divinas, reencontrar os entes sobrenaturais e reaprender sua lição criadora. É o desejo que se pode ler como em uma filigrana em todas as reiterações rituais dos mitos. Em suma, os mitos revelam que o mundo, o homem, o ser humano no caso aqui, e a vida tem uma origem e uma história sobrenaturais, e que essa história é significativa, preciosa e exemplar. Então, queria trazer estas anotações, isso aqui para a gente debater. Nossa live está chegando ao fim, já está dando um tempo de 1 hora aqui. E eu reitero, agradeço muito a participação, a colaboração de todos, todo mundo, que está participando, das lives, tanto ao vivo quanto gravadas. Infelizmente eu não consigo ver quais são as discussões que estão acontecendo aí. O celular está longe do meu acesso. Mas agradeço esse espaço também, agora a fazer essa abertura para o mundo palpável, que o SEI, o Café Dialógico, está abrindo para a gente poder ter essa conversa para o mundo, ter voz no mundo agora também, uma abertura ao mundo, uma abertura a um espaço para quem quiser participar, para quem quiser colaborar, para quem for participar, para quem quiser um dia participar, que sejam todos bem-vindos, A entrada ela é franca, ela só pede uma doação de um livro, de um exemplar de um livro, para a manutenção aqui da biblioteca do Café Dialógico. E reitero, inclusive, o agradecimento a todo mundo que é responsável aqui pelo café, aos curadores do café, porque é importante a gente falar sobre essas coisas também fora, falar num outro ambiente que não seja só o ambiente doméstico, que a gente vai falando em ambientes sociais. É importante que isso torne e tenha essa outra porção, de uma outra realidade ali que nos atinge. Então, nos vemos agora na semana que vem com o mesmo tema, Vamos continuar falando aí sobre mitologias, vamos continuar trazendo este tema para um diálogo, para uma conversa e para reflexões a respeito da psicanálise, dessa psicologia que nós fazemos, desse tipo de psicologia que nós estamos fazendo. E reitero o convite que a todas as lives do Devaneios do Café acontecerá em Campinas, na Rua Doutor Quirino 1856, na sede do SEI, no Café Dialógico. E sempre será às 19h30. Então, muito obrigado, pessoal. Nos vemos numa próxima live. Até mais. Vou fechar a live aqui.